Legal, então, agora oficialmente, boa noite a todos, todas. Boa noite. Estão aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Começando mais um encontro do nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo de pesquisa multidisciplinar, né? Ele é na área de humanidades, então nós vamos ter pessoas de várias áreas. Ciência da religião, teologia, filosofia, sociologia, geografia e artes. São os grupos que participam. Também há espaço, né? Alguns alunos do presencial, às vezes, também participam conosco, o pessoal da pedagogia, o pessoal de história também, do EAD, também participa, né? Aí do presencial, o pessoal da pedagogia, filosofia presencial, letras também costumam participar. Aí são todos bem-vindos aí para o nosso encontro. E hoje um pouco mais oficial, né? No último encontro nós fizemos a abertura, explicamos o que é o grupo de pesquisa, e hoje mesmo nós vamos trabalhar, né? Trabalhar os conceitos, pegar os grupos, ver quem que vai fazer qual pesquisa, quem que ainda não se achou, vai se achando, ainda tem tempo, né? Pesquisa, geralmente nós colocamos ela para começar agora em março e terminar em dezembro. Terminar finalzinho de novembro, dezembro está entregue. Tá? Então essa é a ideia do projeto. Antes de começar, tem alguns aí que já são veteranos também, né? O Jorge aí, né, Jorge? Jorge, eu vou enviar, Jorge, o teu artigo essa semana, tá? Para publicação. Se você tiver mais alguma coisa para mexer lá, me manda, porque senão eu vou dar mais uma correção e mandar. Essa semana eu tive 2 revistas que me pediram artigo, aí eu vou mandar o seu e vou mandar também o da nossa colega que fez conosco também ano passado. Tá? Não, tá beleza, professor. Tá todos me ouvindo aí? Sim. Ok. Sim. Estou sim. O Július também tá aí, né, Július? Tô sim, professor. Isso aí, ó. Tudo tranquilo com a pesquisa, Júlio? Aproveitando esse comecinho, então, aí a gente já... Tudo sim. Só tô finalizando mesmo, naquela parte de finalizar mesmo. E tenho que te mandar o que eu já tenho aí. Talvez eu mande ainda nos próximos dias para você dar uma olhada. Legal. Manda que aí eu faço a revisão e te devolvo, tá? Isso é tranquilo. Beleza. Ok, então vamos trabalhando um pouco mais. Como é que funciona daqui para frente? Ó, eu criei um drive aqui para ajudar vocês com isso, que eu percebi que o pessoal está tendo dificuldade de usar lá no Google Class. Então aqui no drive também fica fácil. Eu vou colocar para vocês o link, para quem quiser usar, aí não fica tão complicado. Espera que eu já dou aqui para vocês. O link já vai cair direto na nossa pasta do grupo de pesquisa, tá? Copiar. Aí clicou, ele já vai entrar aqui na pasta, e na pasta, então, vai ter o caminho aqui para quem vai estar fazendo a pesquisa. O link eu vou colocar, então, no chat aqui da sala. É só copiar aí e guardar no computador. Quando vocês precisarem acessar, vocês têm os materiais lá, tá? Então, o que eu coloquei no Drive? Ele tem no Drive aqui o roteiro para o projeto de pesquisa, tá? Então, vocês vão achar nele aí o quê? Ele vai ter, então, aqui esse projeto de pesquisa em amarelinho, que é o roteiro que eu vou passar com vocês hoje. E aí vocês vão ter algumas coisas importantes, o modelo de projeto, né? Esse livro aqui, A Construção do Saber, do Laville e Johnny, é um livro sobre como montar um projeto. Metodologia da pesquisa para artes, para quem vai fazer projeto na área de artes, é um pouquinho diferente. Metodologia da pesquisa na área de filosofia, também pode usar para as outras áreas, mas a filosofia tem algumas características próprias. E esse aqui é um modelo editável, já com as instruções de como você vai fazer cada parte. Então, se você clicar aqui no modelo, deixa eu ver se ele abre aqui para vocês, ou se vai abrir outra janela. Abriu outra janela. Deixa eu abrir ela aqui, então, só um pouquinho. Se abrir o modelo editável, vai abrir agora. Isso. Aí ele vai estar assim, ó. Aí você vai ter o que vai num artigo científico. Como produz o resumo, quais características, tá? O abstract é o resumo em inglês. Aí você vai ter aqui no modelo como produz uma introdução,
Aí tá as dicas aqui no primeiro e segundo parágrafo, o que tem que ter, o que tem que ter em cada parágrafo aí de uma introdução. Sobre o método, o que você vai colocar, que tipos de métodos você pode usar. Você vai ter, então, aqui o desenvolvimento, que aí como você escreve um parágrafo científico, como você fundamenta, as fontes, regra da BNT, citações, como usa a citação, né, tem aqui, e o resultado final da pesquisa, e bibliografia. Então você tem aqui mais ou menos explicando como faz cada parte. Então isso aqui ajuda vocês aí para quando forem fazer o projeto, tá? Deixa eu colocar outra aqui ainda. Aí além disso também vai ter... Deixa eu voltar aqui. Quando você abrir aqui, você vai ter, então... Espera um pouquinho. Tirando os livros, você tem esse daqui que é um roteiro do que é o projeto. Vou abrir ele também separado aqui, que ele não foi direto, não. Aí. Então, o projeto de pesquisa, aqui você teria o modelo dele inteiro. Então, vamos tentar explicar para vocês terem. Eu gosto dessa aqui, é uma metáfora que a gente faz aí com a formiga, né? Então, o que é o projeto? O projeto, ele começa de observações do dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui lá você vai ter o primeiro aqui, ó, que são os fatos observáveis. Então, você está na sua casa, você observou que as formigas estão invadindo o seu açúcar. Isso é um fato observável. Você viu ali que a formiga está invadindo o açúcar. Então, você, a partir dessa observação, você entendeu que tem um problema. Qual o problema? O problema é que a formiga é um animal, né? Não é higiênico, pode trazer doença, é perigoso, né? Então, você entende como um problema essa formiga invadindo seu açúcar. Você, ao estudar a formiga invadindo seu açúcar, você vai entender que esse problema ele não é só a formiga invadindo seu açúcar. Esse problema é maior. Ele envolve uma problemática, que é o contexto, né? Ele envolve um desequilíbrio ambiental, ele desenvolve problemas biológicos. Sim, Jussara, você levantou a mão? Pois não. É a Bianca, na verdade. O problema da formiga invadir o açúcar é ela boiando no café da gente depois. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Então você tem toda essa problemática, esse problema, e aí você vai decidir o quê? Eu já identifiquei que tem formiga, identifiquei que tem um problema, que é um problema, agora eu tenho que assumir um objetivo diante desse problema. Qual vai ser o meu objetivo? Eu vou exterminar as formigas, né? Você pode usar Baygon lá, os tipos de bactericidas aí para você matar, veneno. Você pode usar, por exemplo, pus um matinho aqui para parecer que está usando uma forma natural de espantar as formigas, né? Tem algumas ervas que o cheiro dela faz... O cravo, né? O pessoal coloca um pouquinho de cravo que espanta a formiga. E você vai ter também, você pode, de repente, fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender o que está acontecendo com a formiga que elas estão invadindo a sua casa. Depois de você, então, viu o problema, você identificou o problema, você criou um objetivo para ser traçado, agora você vai justificar por que você escolheu esse objetivo. Eu escolho esse objetivo porque eu não gosto de formiga, eu quero acabar com as formigas e eu tenho pressa, por isso eu vou usar o veneno que é o mais rápido. Pronto. De repente você é ambientalista. Não, eu não vou usar veneno, as formigas é um ser vivo, vou causar um desequilíbrio maior, eu prefiro pôr um cravinho ali e elas vão controlar, elas vão para outro lugar. Ótimo, você criou uma outra forma. Sim, Júlio, pois não? Não, professor, é que eu não vou poder ficar até o final. Eu só queria confirmar com você que eu vou tentar te enviar ainda esses próximos dias, aí, nas próximas 1 semana e meia, 2, o texto para você dar uma olhada. Sim. E só para isso mesmo, só para confirmar mesmo. E aí, qualquer coisa, a gente vai conversando por e-mail. Tranquilo, pode mandar sim. É que eu não vou poder ficar muito aqui, que eu tenho uma consulta. Eu falo só para não demorar, ser mais rápido, porque aí a gente consegue mandar
no meio do ano para a revista, senão vai ficar só para o final do ano depois. Porque as revistas, elas ficam com chamada aberta até julho. Entendi. Então Depois até mais ou só- menos aí. Depois só vai abrir de novo setembro, outubro, novembro, vai ser por ali. Entendi. E depois que eu tava querendo, porque a gente, sei lá, seria bom te mandar então até o mais ou menos meio de junho, assim, mais ou menos. Dá para tentar. Entendi. E depois eu gostaria já de emendar em outro projeto. Dá também, né? Dá. Tá bom. Beleza, aí eu tento fazer na próxima turma também já um projeto novo. Isso, tranquilo. Tá bom, desculpa interromper, professor. É só isso mesmo que eu vou precisar sair agora. Mas Sem eu problema. entro em contato. Obrigado, viu? Falou. Tá, tchau, tchau. Seguindo então, gente, você vai ter que criar uma justificativa, né? Que é você vai apresentar por que você escolheu o objetivo que você escolheu. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai achar um método para aplicar. Que método você vai usar? Você vai tacar o veneno na cabeça da formiga e matar ela com veneno? Não. Então você vai pulverizar, você vai colocar aquele que é uma gotinha, que coloca uma gotinha. Então são métodos diferentes. Você vai colocar o cravinho no álcool, né? Então você vai criar um método de aplicar. E no final você vai definir uma hipótese. Olha, entende-se que a partir da observação reconhecemos o problema da formiga e o objetivo nosso é exterminá-la. Para exterminar, então, nós vamos usar tal veneno. Essa opção, então, é melhor em razão do pouco tempo que eu tenho. Para isso, então, nós vamos usar uma metodologia de aerosol, que é mais rápida, e por meio dela a gente acredita que vai acabar com as formigas. Pronto. Aí esse é um projeto inteirinho. Então, o projeto ele tem que ter fatos observáveis, problema, objetivos, você vai ter justificativa, método, aplicação, desenvolvimento e hipótese final. Isso aqui vai virar um artigo científico no final, porque aí você vai ampliar. Por exemplo, em um artigo científico, a introdução, você vai colocar os fatos observáveis e o problema. E fechar com o objetivo. No desenvolvimento, você vai colocar, então, quais são os argumentos que fundamentam esse objetivo em razão desses problemas. Vai fechar, então, com a definição da hipótese. E cada um desses elementos vai participar. Na introdução, vai estar fatos, problema, justificativa, método e objetivo, quase todo na introdução. Depois dela, você vai ter o desenvolvimento, que é a prática, como você aplicou a sua tese, e terminar, então, com uma hipótese. Isso pode ser, eu falei da formiga, mas isso pode ser, gente, em qualquer coisa. Vai fazer um artigo de sociologia. Então, você pode fazer um estudo, você tem que, primeira coisa, identificar o problema, o fato, a partir do fato, o problema. A partir do problema, o objetivo. A partir do objetivo, como eu vou atingir esse objetivo, justificativa, método, hipótese. É um trabalho de uma pesquisa em história, mesma coisa. Qual é o fato observável? Você observou um fenômeno histórico na sua região, ótimo. Qual o problema de pesquisa esse fenômeno envolve? Né? E como esse problema, então, se desenvolve, qual o objetivo em relação a ele, né? E aí você vai desenvolvendo, pode ser em teologia, pode ser... Vai mudar a área, mas o roteiro é o mesmo. Não muda o roteiro. Tá? Maria Amparo levantou a mão, pois não? Oi, professor, boa noite. Boa noite. O senhor falando aí que há vários métodos da gente exterminar as formigas. Aqui na minha casa houve uma invasão de formigas, né? Daí a minha vizinha me indicou usar sabão em pó. Aí, e eu fiz, e elas foram embora. Tá bom, funciona. Chinelo também, né? Como diz, dá uma chinelada nelas, né? Eu achei assim, eu fiquei, meu, sabão em pó. Foi ótimo, né? Pois é. É ácido, né? Ele tem um pouco de ácido na composição dele, né? Exatamente. Então, onde elas andam, deve machucar o pezinho dela, sai fora. Mas muito Pois bom. Pois tá bom. Ok, gente? Então, assim, qual que é a primeira parte? Eu pedi para que vocês... Como é que eu sei o que eu quero pesquisar? Na prática, a gente nem sabe o que é pesquisar muitas vezes. Então, começa da observação. O que é a observação? A observação é alguma coisa que provoca vocês, que você gosta, que você acha que te atrai, que te leva à observação, entendeu? Porque a observação é esse fenômeno de você ir atrás da coisa, olhar, estudar, pensar ela. Essa é a observação. Então, a observação inicial é escolher o que você quer trabalhar. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre um texto bíblico, por exemplo.
Qual que é a observação inicial? É ler o texto, tentar entender contexto, tentar entender como outras pessoas interpretaram ele, tentar destacar aquilo que me provoca quando eu leio esse texto, o que eu acho importante nesse texto. Essa é a observação inicial. A partir da observação inicial, qual o problema de pesquisa o texto apresenta? O texto fala de uma coisa, da dimensão da vida humana que nós não damos valor. O texto fala sobre o perdão, que é uma realidade que a nossa sociedade trabalha pouco. O texto fala sobre a indiferença, né? Aí você pode pegar um dos problemas que o texto aborda, e a partir desse problema criar um objetivo e uma teoria para desenvolver. Então, a primeira etapa é a observação. Aí, no último encontro, eu pedi para que vocês tentassem aí observar, ler um pouco sobre o assunto e achar, então, algum possível objeto de estudo, para que possamos, então, aí começar as pesquisas. Ok, Elisete fala que o áudio está ruim, qualquer coisa, só postar aqui no chat que aí aparece para mim, tá, Elisete? Então, eu vou abrir agora para vocês, para ouvi-los, para ver, então, quais de vocês conseguiram fazer essa parte inicial, que projetos vocês têm em vista, quem já tem uma ideia mais elaborada, ou se algum de vocês já pensa em algum problema, para a gente poder, então, começar a delimitar como seria a nossa pesquisa. Ok? Então, aí vocês podem fazer assim, pode abrir o microfone aí, quem tiver, ou levantar a mãozinha também serve, né? A Jussara aí levantar a mãozinha, pode não, Jussara, sim. Espera, deixa eu desligar aqui o microfone da Maria um pouquinho. Professor, sim. Não é a Jussara, porque eu uso é verdade, você falou. É Bianca? O Meet da minha mãe, sabe? Porque no meu telefone eu não consigo entrar. Mas é a Bianca. Sim, Bianca. Desculpa, viu? Não, é que apareceu Jussara, foi direto. É porque o nome, né, que aparece é da minha mãe. A minha ideia de pesquisa é sobre o potencial acadêmico que não é explorado das minorias nas escolas, sabe? Na escola pública, privada, independente, por causa do preconceito, do racismo, da segregação, por causa de pobreza. E com o meu estudo eu pretendo formular alguma solução para poder resolver esse problema, para a gente colocar a luz, na verdade, sobre o problema, porque eu acho que as pessoas pensam muito sobre a permanência na escola, mas não sobre o aproveitamento que a criança, o jovem, está tendo naquela escola. Tipo, ela não é estimulada, a pesquisa não é estimulado a se desenvolver por causa que sofre um preconceito, sofre uma segregação. Essa é a minha ideia de pesquisa. Legal. A tua pesquisa é da área de filosofia, sociologia? Como é que ela é? De filosofia. Aí, quando eu estiver pesquisando, eu pretendo integrar, sabe, junto com os pensamentos dos filósofos, fazer uma análise, assim, que esteja uma relação com a minha matéria. Entendi. Então, assim, o teu tema tá legal, tá? O tema é bom. Você observa um problema, né? Então, o problema está observado, tá? O que precisa agora é ler um pouco sobre o assunto. Você já conseguiu ler algum artigo aí sobre o assunto? Não? Ainda não pesquisei, não. Ainda não comecei a pesquisar. Isso. A ideia agora, o próximo passo é ler alguns artigos sobre o assunto e começar a escrever o que é o problema. O problema, você vai escrever o problema em mais ou menos uma página. Qual é o problema que você está percebendo? Pode escrever, eu percebo que... O ideal, como você está querendo fazer de campo, assim, é você fazer a pesquisa a partir de um contexto próximo. Então, faz a pesquisa, por exemplo, a partir de uma escola que você conhece, a partir de alguma realidade que você conhece, né? Então, por exemplo, essa pesquisa partirá do contexto da cidade tal, né? Que considera, então, os alunos que se formaram ou que se formam na escola tal, entendeu? E, a partir, então, disso, pretende estudar como os preconceitos influenciam, então, na formação desses jovens que egressos do sistema público escolar. A ideia é trabalhar o sistema público escolar mesmo, né? Isso. A ideia eu tive a partir assim, das minhas próprias experiências, sabe? Pensando, enquanto eu ainda estava na escola, das situações que eu vi, que eu percebi, sabe? Dos diferentes tipos de pessoas. Tantas pessoas que eram
assim como eu, que tinha o problema, né? Podemos dizer o problema da pobreza, as pessoas negras que eu vi sofrerem racismo e os meus colegas também PCDs, né? Pessoas com deficiência que Isso. ficavam Não. super à parte das atividades. É legal, tá? A proposta é boa, dá para fazer uma pesquisa legal sobre o assunto, né? E trabalhar principalmente o papel, na verdade, é um estudo decolonial, né? Vai estudar como o preconceito influencia no desenvolvimento social, né? Bem isso. O teu foco é bem o preconceito mesmo, e aí já pesquisar atrás do preconceito e como o preconceito influencia, e aí sim, você pode usar elementos do dia a dia, da tua experiência, e usar eles para fundamentar, assim, o seu texto. A ideia, então, o próximo passo agora é pesquisar sobre o assunto, procurar autores, né, que vão te ajudar a lidar com isso. Preferência autores. A preferência para pesquisa é artigo científico. Por quê? Artigo científico, você procura de no máximo 5 anos. Depois de 5 anos já começa a não ficar, já é meio ultrapassado. Então você vai entrar no Google Acadêmico, mesmo Google Acadêmico, e lá você vai procurar artigo científico e coloca os temas que você quer. Então você quer artigo científico, ou não precisa colocar artigo científico, você já coloca lá, já é só de artigo científico. Você já coloca o tema, preconceito, escola, né? Preconceito, questões étnicas, preconceito, negro, entendeu? Aí você vai achar pobreza, entendeu? E vincula isso daí e ler alguns artigos. O ideal é que você separe aí pelo menos uns 10 artigos para dar uma olhada, pelo menos. Que aí você vai dar uma olhada e vai sentir como esses artigos, o que você vai fazer? Depois que você separou os artigos, você vai ler só a introdução deles, o resumo, e no resumo você vai ver aqueles artigos que melhor se enquadram na tua pesquisa. Esses você separa, porque você vai usar eles no teu trabalho. Não precisa ler todo agora. No primeiro momento você só olha o resumo. Ó, esse resumo fala de um assunto que vai ser importante para mim. Esse resumo bate com a minha pesquisa. E você vai fazer isso. Então pode ser mais de 10, não tem problema. Você vai jogar essa tua pesquisa, vai dar um monte de trabalho. Mas você vai colocando aqueles que são mais relevantes. Quando você perceber que começou só a repetir o assunto, aí você pode parar. Porque você vai chegar uma hora que você percebe que os trabalhos começam só a se repetir. Né? E vai ficar em torno de 10, 15 artigos, você consegue ter uma boa conversa com outras pessoas que estão pesquisando isso aí. Para te dar, pelo menos, um fundamento inicial para essa pesquisa. Tá bom, muito obrigado, professor. Tranquilo? Aí, assim, próxima aula, então, próximo encontro, daqui a um mês, ver se você consegue, nesse período, você começar a fazer isso. Vou começar logo. Isso, para ver se aí, então, para o próximo encontro, você já tem ali o problema e o que você identificou na pesquisa inicial. Porque aí, daí, depois nós vamos caminhando devagar, parte a parte. E aí nós caminhamos, então, da pesquisa para o objetivo. Você já mais ou menos tem um objetivo. Você falou que o objetivo é jogar luz ou colocar uma solução, né? Algo que ajude a lidar. Solução, a gente não sei se a gente consegue, mas luz é importante, porque ajuda a pessoa a perceber. Quando você fala do preconceito, acho que o maior problema com o preconceito na formação não é nem o externo, é o interno. A própria pessoa começa a olhar para si mesmo como incapaz. Sim, eu já percebi isso também. Porque o de fora pode falar que você é incapaz. Mas uma pessoa de fora falar que você é incapaz e insuficiente, isso não é suficiente para te tornar incapaz. Você acredita e começa a agir como se não tivesse capacidade. O problema todo é você se sentir incapaz. Quando você se sente incapaz, aí você tem um problemão. Eu acho que é aí que você vai ter que trabalhar. Beleza? Muito obrigada, viu? Opa, tranquilo. Rogério levantou a mão, pois não, Rogério? Boa noite a todos. Boa noite. Também queria uma ajudazinha aí. É muito bom essa tese dela aí. Mostra amor pelas pessoas, né? E eu fui chamado e eu queria aprimorar mais, aprender mais, agora depois de uma certa idade, 55 anos. Eu sou muito ativo na minha congregação, né, metodista wesleyana, e eu quero buscar mais para me levar para as pessoas. É o quê? Eu, na área assim, de evangelismo que eu trabalho,
levar palavras lá para as pessoas que não têm entendimento. Eu quero abrir mais esse leque, entendeu? Eu já prego, palestro, sou professor de Casados para Sempre, sou muito ativo na igreja. Mas aí, sendo que eu não tive tempo, quando era mais jovem, porque formei minha filha, né? Ela se formou advogada, aí eu trabalhando domingo a domingo para me esforçar e não consegui ter esse tempo para mim. Hoje, igual hoje, eu consigo parar e estudar. Aí nunca é tarde, né? Sim. Mas eu quero levar sempre a Bíblia, né? A palavra de Deus para as pessoas. E eu quero ter uma vaga aí, um leque para me poder trabalhar nisso. Por isso que eu entrei nesses estudos. Entendi. Não, você pode trabalhar, você pode tentar fazer uma pesquisa dentro do que você está falando mesmo, dentro da importância de comunicar o evangelho, trabalhar como comunicação. Né? E aí você pode fazer pesquisa em comunicação, é importante de falar ao outro. Hoje nós vivemos numa época Sim. que nem falar as pessoas não estão falando mais. É. Nem o básico. Você está falando de evangelizar, de falar do evangelho, mas nós estamos numa época que o pai não está conversando mais com o filho. Isso aí. E morando na mesma casa. É isso aí. Eu falo aqui em casa, sempre quando tem a minha filha, meu genro, é momento mesa. Eu sempre quis ter momento mesa para nós participar o dia a dia. Sempre quando ela fazia faculdade, sentava na mesa para a gente conversar, e está faltando muito isso nas famílias. Essa é uma área boa para pesquisar também. Eu já fiz um trabalho com alunos sobre comensalidade, essa ideia de sentar para comer junto. Isso. Sentar todo mundo junto na mesa. Então isso aí pode ser trabalhado, né? A ideia é você achar algo que você queira pesquisar. Por exemplo, assim, eu gosto de tudo, eu quero pesquisar tudo, não dá. Não dá. O negócio é achar uma coisa que você acha que é substancial, que é importante, que tem relevância, falar, eu quero pesquisar isso. E aí, a partir dessa coisa, a gente estudar, procurar o problema que você quer tratar, quais objetivos quer abordar, aí funciona. Sim, sim. Tranquilo? Nessa área do evangelismo eu posso achar, né? Também pode achar. É o que eu estou falando, no evangelismo você pode achar ideias relacionadas à comunicação, a ideia da mensagem do evangelho, Família, né, o papel da Bíblia, o papel das relações comunitárias. O metodista tem muito a ideia dos pequenos grupos, né? Algumas igrejas metodistas têm um baita trabalho com pequenos grupos, que é legal. Então tem várias formas de você abordar isso. Você até falou que tem um ministério aí com casais, pode abordar o ministério com casais e o papel dele. Você consegue abordar isso. Entender evangelização não só limitado a falar do evangelho, mas evangelização envolvendo diversos outros elementos mais. A própria acolhida, integração de pessoas, valorização de pessoas. Então aí você tem toda uma dimensão muito ampla do evangelho para tratar. Que também pode ser um tema. O que tratar na evangelização e abrir isso aí para pensar a evangelização de uma forma muito maior. Sim. Não apenas o falar do evangelho, né? É porque eu tenho em mente, nós somos muito fechados em quatro paredes, no templo ali, né? Eu sempre bato nessa tecla, nós temos que levar para fora esse entendimento. Tem pessoas que não têm acesso ao templo ali, à palavra, e eu me preocupo mais em ir para fora, levar para as pessoas que precisam, até um aconselhamento familiar, aconselhamento de casais. Várias vezes tivemos casais que não é cristão, não é da nossa congregação, da nossa igreja, que estava em crise, e com a gente, com busca de sabedoria, nós temos mais bagagem para passar por isso, né? Ajudar as pessoas sobre isso. Entendi. Não, tranquilo. A ideia, então, é você achar um assunto, ver se você, durante esse mês, então, consegue achar aquele assunto que você quer pesquisar e já começar a ler sobre ele, para no próximo encontro você já ter aí um problema mais ou menos desenvolvido que você quer pesquisar, um objetivo de pesquisa,
para a gente conseguir montar um projeto até o final do ano. Show. Tranquilo? Legal, bom. Beleza, então. Lorival, pois não, você levantou a mão também? Muito bem, boa noite a todos. Professor, boa noite. Eu estou gostando muito, é o meu primeiro encontro. Eu estou participando. Eu estou apenas começando o segundo ano de Ciência da Religião e já estou pensando no futuro, bem próximo, claro, fazer a minha pesquisa na área da diversidade religiosa. Lembrando aí as belas palavras da Bianca, né, Bianca? É Bianca? Muito bem, Bianca. Eu gostei muito do tema que você está escolhendo, viu? É muito bom. Aí eu queria só dizer para você, eu fiz um curso de psicanálise clínica e alguns cursos na área de psicologia clínica, psicologia hospitalar, e a gente aprende muito que o potencial está dentro de nós, como disse o professor, né? O professor falou muito bem, parabéns, professor Eduardo. O potencial, Bianca, está dentro de nós. Não deixe o teu potencial ser diminuído quando alguém diz para você que você não pode, porque você é pobre, porque você não tem dinheiro, não tem fama, você pode sim, que o potencial está dentro de você. Você não permita que ninguém diminua a sua personalidade, seu potencial, porque está dentro de você. Quantas pessoas pobres nós temos conhecimento que saíram de lá da miséria e hoje são milionárias, porque acreditaram no seu potencial. Claro que o ideal não é conseguir ganhar dinheiro, mas é conseguir levantar a cabeça, seguir em frente, dar os passos que tem que ser dado para conseguir a vitória, tá bom? Um grande abraço. Legal, tranquilo, Lorival. Então aí é bom que você tenta já ir estabelecendo também a mesma coisa que eu falo para o Rogério, né? Nesse mês, então, o próximo encontro lá para o dia 15 de abril, ver se for fazer alguma pesquisa, consegue achar algum problema aí vinculado. Esse tema da diversidade é muito importante, né? Lembrando sempre que a ciência da religião, ela também dialoga com o ensino religioso, né? Então, um dos elementos da ciência da religião é preparar para o ensino em sala de aula, né? E aí onde a diversidade também é importante. Aí você pode falar da diversidade religiosa, tanto culturalmente, como também a diversidade religiosa aplicada ao ensino da religião. Aí pode pegar, de repente, alguma coisa vinculada ao ensino, em alguma classe, alguma série, algum ano do ensino, e como você abordaria determinado tipo de assunto sobre a diversidade em relação ao grupo. Aí pode fazer, e a dica é a mesma, é procurar artigos na internet sobre a diversidade, para começar, então, por essas leituras, para você se situar. Qual o problema que você quer abordar, né? Qual o objetivo você tem com a ideia da diversidade religiosa. Muito bem, obrigado. Falou. Maria Elisângela, pois não? Boa noite. Boa noite. Só para dar um tchau, dizer que eu não vou poder ficar até o final. Está caindo temporal aqui, eu não gosto de ficar com o celular ligado. Boa noite, bom estudo para todos. Legal, obrigado. Tchau. Gente, seguindo então, mais alguém conseguiu aí levantar um problema durante o mês para que a gente possa iniciar a pesquisa? Mais alguém teve, ou já tenha um objetivo de pesquisa claro? Pode abrir o microfone, levantar a mão aí, não precisa ter medo, não. Teve alguém que falou que é de outra área, né? Que é da área da saúde também, está participando com a gente, né? De nutrição, a Sônia também, na tecnologia em nutrição e pedagogia. Também dá para fazer, viu, dentro dessa área. Eu dialogo não muito, dialogo um pouquinho, né? Mas dá para dialogar também, tá? Pois não, Sônia, aproveitando, pode. Pois tem que abrir o microfone. Quase. Ela estava com o microfone dela desligado. Tem que tocar no microfonezinho aí do lado, na parte de baixo. Aí, Isso, agora estamos ouvindo. Ok. Boa noite para todos. Boa noite. Então, professor, eu
igual o senhor falou, né? Eu estou fazendo tecnologia em nutrição, também estou fazendo pedagogia e sou merendeira. E um dos temas que eu sempre acho muito interessante, que eu queria abordar, é sobre a influência da merenda nas escolas. Porque onde eu trabalho tem muita rejeição de aluno devido a alguns alimentos, né? E aí minha vontade era fazer uma pesquisa com eles, qual que seria o alimento que eles mais gostariam para não ter tanta rejeição, porque dependendo do alimento, eles rejeitam muito. E aí, então se torna um grande desperdício, né? E aí eu Legal, acho interessante. mas você quer fazer essa pesquisa ter um impacto maior? Você faz uma pesquisa sobre o desperdício. Eu acho que se você fizer uma pesquisa sobre o desperdício, vai ter um impacto muito maior. Pega um mês e comece a estudar todo dia o que se desperdiça durante 30, 40 dias, 60 dias. E a partir disso que se desperdiça, você escreve o artigo. Aí você tem solta isso na mídia aí que vai todo mundo falar de você. Deus me livre. Mas é verdade. O que nós estamos falando, o que você diz aí tem muita propriedade porque as pessoas não conhecem. Sim. Nós achamos que as crianças estão indo... Pode perguntar para qualquer um aqui. A gente acha que as crianças estão indo para a escola e estão comendo. Sim. Igual onde eu trabalho mesmo, tem muito peixe, né? A maioria rejeita. O dia que faz o peixe é o dia que mais sobra comida. A gente até sabe que tem desperdício, mas tem uns exageros, né? Eu acho que é importante, sim, apresentar um artigo sobre o que se desperdiça, aquilo que se desperdiça mais, até para auxiliar prefeituras, órgãos públicos na compra dos produtos. Eu acho que se você trabalhar no desperdício, vai ficar melhor. Ah, não, então tá bom, então. Vou trabalhar ele. É isso aí. E aí nesse caso, nesse tipo de pesquisa, você tem que fazer o seguinte, ela é um pouco diferente, tá? Sei. Esse tipo de pesquisa, você vai ter que fazer o seguinte, o seu problema é claramente o desperdício. Então, o problema está fácil. O seu contexto é o contexto da escola na região do seu estado, aí, do seu município. Sim. E aí você vai usar uma escola hipotética. Sei. Né? Você pode fazer a pesquisa de duas formas. Você pode fazer a pesquisa colocando o nome do local, mas aí tem que pedir autorização. Sei. E pode fazer a pesquisa ocultando nomes. Se fazer a pesquisa citando nomes, é melhor. Mas eu duvido que alguém da administração vai querer que você faça a pesquisa que eles estão desperdiçando. Porque aí dá problema para ela. Vai parecer ruim para os superiores e para você. Então, você vai ter que fazer a pesquisa a partir de dados coletados, mas sem citar a fonte. Entendi. Entendeu? Então, você pode fazer a pesquisa do mesmo jeito, a partir da experiência com a preparação de merenda escolar. Aí você vai colocar, no dia tal, foi usado tal quantidade, houve tal desperdício. Começa a fazer um relatório. Pode fazer 30 dias direto. Dia 1, dia 2, dia 3. Qual é o tipo de alimento e o que desperdiçou? Qual é o tipo de alimento e o que desperdiçou? Depois de 30 dias, você pega esses dados e analisa. Qual foi o pior, qual foi o melhor, qual que teve melhor aceitação, qual que teve pior aceitação. E a partir disso, a gente faz o artigo. Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigada. Ideia, viu? Parabéns aí pela ideia de pesquisa. Eu acho que vai ser muito bom para a escola, vai ser boa para o município, né? Vai ser boa para o país em geral, porque ajuda o pessoal a pensar um pouco melhor isso, principalmente quando você tem na mão os dados de desperdício, que torna isso muito mais evidente, né? Então tá. Muito obrigada. Legal. Mas alguém, gente, quem mais tem uma opção de pesquisa mais ou menos aí desenvolvida? Porque o nosso papel hoje aqui é eu pegar aquilo que vocês fizeram e ajudar vocês para levar a pesquisa adiante. Em abril, já vou dando a dica para vocês, em abril, a UniCV vai abrir o concurso interno para a Bolsa. Então, ter os projetos, aí você vai lançar em abril, aqueles projetos que forem melhor vão ganhar a Bolsa. Tá? Então, por isso é importante, aí já ajuda também. Não é aquela bolsa, assim, ninguém vai ficar rico com a bolsa, mas, como diz o outro, tudo é bem-vindo, né? Isso aí.
Mas alguém quer ainda falar um pouquinho? Que tem a área de pesquisa, que já está trabalhando, que tem uma ideia? A Elisete faz a nota, professor, estou pensando em fazer a minha pesquisa sobre poluição no meio ambiente. É ótimo, Elisete. Elisete, fala para mim, de que área você é? Que área de estudos? História. Ah, legal. Sim, você pode fazer um estudo aí sobre poluição no meio ambiente e usar em perspectiva histórica mesmo, tá? Você pode fazer um lastro histórico da poluição. Isso daí você pode fazer, por exemplo, Elisete, a minha dica é que você pegue um determinado local específico. De que cidade você é? Rio Branco, Acre. Legal. Você pode fazer alguma coisa perto de você, mas também pode fazer longe, tá? Não precisa ser perto aí. Mas perto é melhor, porque você consegue acompanhar. Então, pegar alguma coisinha onde indique esse desenvolvimento e a presença da poluição e fazer um rastro, um estudo. Como era há 5 anos atrás, como era 1 ano atrás, como era 10 anos atrás. E aí você vai fazer o estudo. Nesse caso, você pode fazer, por exemplo, a partir de um rio. Pega um rio, e aí você pode procurar no jornal mesmo, nas publicações de jornal, como é que foi esse desenvolvimento, situações de poluição nesse local. Você não precisa ser um rio. Você fala, professor, o rio é mais difícil, não tem rio aqui para mim fazer isso. Eu quero trabalhar com outro tipo de poluição. Você quer trabalhar com poluente de automóveis. Você vai fazer o quê? Aí você vai estudar quantos automóveis tinham em determinada data, como foi se desenvolvendo esse aumento de automóveis e como isso aí gera impacto no meio ambiente. Pode ser assim, tá? Você pode fazer quanto à produção de lixo. Isso é outra coisa importante. Aí você vai fazer o rastreamento histórico mesmo. Você vai voltar à história contemporânea. Você vai pegar um determinado local, você vai voltar ali 5 anos, 10 anos, 20 anos e vai perceber, então, qual o efeito da poluição nesse período e como esse efeito aí pode ser observado. Lembra que falamos aqui? O importante para o seu tipo de tese é achar os fatos observáveis. E para a história é mais ainda. Então você vai ter que achar e evidenciar, tirar fotografia, localizar fotografias que demonstrem essa passagem e demonstrem que houve um aumento ou uma redução da questão de poluição no ambiente que você está estudando. Entendeu? Mas a ideia é boa sim, tá? É bem legal, vale bem a pena. Ok, ela respondeu aqui, só para a gente terminar com o dela. Ok. Legal. Tem mais agora o Marley, Leandro, e tem também aqui a Maria Amparo. Então vamos ouvir então aqui. Todo mundo foi meio junto? Vamos ouvir o Marley então, que está com a mão levantada? Marley, e depois a gente ouve, eu vou ler aqui o da Maria Amparo e o do Leandro. Marley, pois não? Professor, boa noite. Boa noite. O meu projeto, eu estou querendo fazer sobre a revitalização da Maria Fumaça. É um patrimônio cultural daqui da cidade. Se lembra que eu falei? Lembro. E ele está degradado, está todo acabado. E ele, assim, na parte principal da cidade, quando você entra, tem a Maria Fumaça, aquele espaço onde passava a Maria Fumaça, e tem ela. Mas aí o telhado está desabando, as coisas assim, tá tudo... Devia até que fechar, porque vendia, tinha tipo lojinhas, e teve que fechar. E é um patrimônio, por exemplo, assim, aqui a cidade agora, em Semana Santa, a gente tem a Feira do Caxixi. Então, vem muitas pessoas de vários lugares para poder ver a Feira do Caxixi e vai aí na Maria Fumaça, e esse ano vai estar fechado, Aí eu quero falar sobre isso. Não, é bom, eu já tinha te dito que é bom. Nesse teu caso aí, aquilo que eu falei, você tem que ir direto na prefeitura, que vai te ajudar, e procurar dados históricos mesmo. Você vai ter que ir na biblioteca, pegar jornal, você vai pegar dados de fundação, a história
da Maria Fumaça, qual era o papel dela, o que ela fazia. Você vai ter que fazer toda essa investigação. É muito bom, muito legal, super recomendável, mas, tipo assim, minha dica, você tem que pôr cronograma nisso, senão não vai funcionar. Põe no papel, esse mês eu vou visitar a prefeitura, e lá na visita da prefeitura eu vou começar a levantar os dados sobre a história da Maria Fumaça no início. Vai lá. Não deixa isso muito para depois, senão daqui a pouco chega no final do ano a gente não termina. Tá Já certo. começa, entendeu? Tá bom. Isso aí vai ser importante, vamos lá, vou te mostrar. É importante para você academicamente, é ótimo, porque você vai terminar com um projeto bom de relevância na área de história. É importante para o teu bairro, para a tua cidade, é importante. Se o teu projeto estiver pronto, você distribui ele na prefeitura da tua cidade. A própria prefeitura vai pegar a tua pesquisa e usar ela. Usar para divulgar, usar para tornar mais evidente o local. Vai já divulgar e ajudar, inclusive, na revitalização aí do lugar, tá bom? Tá bom, professor. Mas é fácil. O seu, você já tem o problema. Você já tem a evidência e o problema. O fato observável é a condição deplorável que está um monumento histórico, né? O problema de pesquisa é a falta de cuidado e não só disso, a própria falta de relevo social que acaba tendo por descaso, né? E aí, a partir desse problema, então, teu objetivo é resgatar a história dela, resgatar o valor cultural, resgatar a memória, para que, por meio disso, então, possa trazer mais valor para a comunidade. Fechou, é excelente projeto. Tá bom, professor. Obrigada, viu, pela ajuda. Tá ok. Mas vai atrás. Essa é a parte difícil, né? Ok. Maria Amparo, né, colocou aqui também a nota. A minha ideia de projeto é sobre algum tipo de projeto nas escolas onde os pais participam ou participem, né? Maria Amparo, só me diga uma coisa. De que área você é? De qual curso? História? Artes? Qual que é o teu ciência da religião? Pode escrever aqui mesmo. História, legal, então tá. Aí sim, se é história, lembra, você sempre vai ter que meio que amarrar na tua área, né? Então, você pode então falar sobre uma determinada escola, e isso tem alguns trabalhos assim. História da escola. Pega alguma escola de relevância na tua comunidade, e aí você vai estudar para ver como ela se forma, qual o papel da Associação de Pais e Mestres, que nas escolas brasileiras, Associação de Pais e Mestres, ela anda paralelo com a coordenação e direção da escola. E aí sim você pode estudar a escola e o papel da Associação de Pais, e como isso aí foi relevante no desenvolvimento, foi ou não relevante no desenvolvimento de determinada escola aí do local em que você vive. Tá? Pode ser feito assim. Não sei, era isso que você tem pensado, mais ou menos? Legal, sim, é isso aí. Aí sim, no teu caso, você, então, com trabalhos históricos, o problema muda um pouco, né? Você não está procurando um problema para resolver. Em trabalhos históricos, o problema de pesquisa é o quê? O problema de pesquisa é algum monumento, alguma tradição, algum fato, alguma memória que está sendo deixada de lado. Então, a história, o objetivo da história sempre é resgatar essa memória, né? Resgatar esse monumento, resgatar esse documento, né? Então, a ideia é essa. No caso aí, do papel da Associação de Pais e Mestres da escola, o ideal é que você escolha uma para estudar. Isso é ótimo, você vai ter todo o apoio da escola. Geralmente, a direção da escola quer que faça projetos assim. Você procura uma escola, já pode procurar o diretor. Estou fazendo um projeto de pesquisa para um grupo de pesquisa que eu estou trabalhando, e eu quero fazer sobre a história dessa escola e da relação que tem com os pais e mestres. O diretor te dá acesso total, né? Aí você vai ter acesso a documentos, a atas, e aí você vai entender como foi importante. Pode ouvir relatos de pessoas sobre como foi importante, né? E a partir desses relatos, então, desenvolver uma história do local e mostrando aí o papel positivo ou não da Associação de Pais e Mestres no desenvolvimento.
Ok? Vamos lá ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver, tem mais um, né? Tem ainda o Juan, cadê? O Leandro, né? O Leandro falou sobre o Paráclitos, né? Cadê? Aqui. Aí sim, Leandro, Paráclitos dá para fazer, tá? Tanto porque é um termo grego e ele tem outros sentidos, né? Não é só a ideia de Espírito Santo lá que é usado no Evangelho de João. Tá? Então a ideia, sim, dá para fazer sobre o Paráclito, e aí vai ser uma análise bíblica mesmo. Para pegar os textos na Bíblia onde ocorre o termo Paráclito e fazer um estudo deles. O que vai pegar um pouquinho mais é que você vai precisar estudar um pouquinho do grego. Tá? Vai ter que estudar um pouquinho de dicionários e comentários que envolvem fonte do grego, tá? Mas dá para fazer, não é difícil. O teu problema de pesquisa também é diferente. Não é que tem um problema com Paráclito. O teu problema de pesquisa vai ser o quê? Justamente a elucidar um conceito. É mais filosófico a tua proposta, né? Então você vai pegar um conceito relacionado a uma ideia, a um tema, e você vai estudar o significado desse conceito, o valor desse significado e como ele se relaciona com a sociedade, tá? Dá para fazer sim. E aí a ideia é a mesma. Próximo passo, que eu tenho falado para todo mundo, é começar a ler artigos sobre o assunto que vai ajudar você, então, a desenvolver esse projeto inicial. Lembrando que nós estamos em março, mês que vem é abril, mês que vem abre a data para a gente lançar os projetos no sistema, tá? Então a ideia é até o mês que vem o projeto está mais ou menos desenhado. Qual vai ser o meu problema, qual é o meu objetivo, quais são as teorias que eu quero usar, onde eu pretendo chegar com esse trabalho. Isso aí era bom estar mais ou menos desenhado até o final do mês que vem, que é do final de abril para o começo de maio. Não, no final de abril já tem que estar lançado no sistema, porque no começo de maio já começa novamente um segundo grupo. Não, vai até maio também. Abril e maio lança no sistema, em julho começa então o novo grupo de pesquisa. Ok, deixa eu ver aqui. Tem mais uma depois do Leandro. Tem mais alguns no texto, aí eu já vejo quem levantou a mão, tá, gente? Tá aqui depois do Leandro, você tem o Juan, que também escreveu, né? Quero fazer a pesquisa sobre a relação entre fé e razão. Também dá para fazer. Juan, você está fazendo a pesquisa pela filosofia ou pela teologia? Ou pela história, né? Teologia. Pela teologia, né? Tá, legal. Dá para fazer sim, viu, Juan? Essa relação entre fé e razão, você tem um grupo que estudou ela lá na escolástica, né? E depois vai ter outro grupo estudando ela agora na história recente. É muito conteúdo. O ideal é você escolher um pensador sobre o assunto. Então, tenta começar a pesquisar, então entra na internet, joga o tema, a relação entre fé e razão, e procura pesquisar quem que trabalhou isso e achar aqueles artigos que são mais parecidos com o que você quer pensar. E aí escolher uma determinada linha de pesquisa para que você possa estudar sobre fé e razão, tá? Mas dá para usar também, o tema é bom também. Quem mais colocou tema aqui que a gente consegue usar? Deixa eu ver. Tem o Guto, né? Isso. Guto de Souza. Boa noite, professor. Estou iniciando na filosofia. Pensei em desenvolver um tema com relação à política local aqui da minha religião. Minha comunidade sofre com relação a... Sim, pode fazer, né? É dentro da filosofia política, né, que você vai pegar. Então, a ideia é justamente entender o que você quer trabalhar em relação à política, né? Tem vários pensadores da filosofia política. Então, o caminho inicial é dar uma lida em artigos sobre filosofia política. Isso daí vai te dar uma noção do que você deve pesquisar para estudar o problema político aí na tua cidade. Beleza? Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Elisete fala sobre os programas, para participar precisamos nos inscrever, né? Isso, mês que vem, então, esse aqui é o começo que eu estou fazendo orientações gerais. No mês que vem, no próximo encontro, eu vou passar um modelo para vocês fazerem a inscrição. O modelo é esse. Quem quiser escrever no programa para a Bolsa, aí no modelo você vai ter que colocar tema do que você quer pesquisar, o problema, o objetivo, os artigos que você pesquisou sobre o assunto. Isso aí tem que estar, então, aí desenvolvidos na proposta, tá? Mas aí eu passo para vocês o modelinho, então,
Agora, mês que vem. Não passo agora porque eles não lançaram, eles saltam sempre o modelo em abril. Aí, quando for abril, eu passo para vocês o modelo, é só preencher. Mas para isso é bom já estar com a pesquisa mais ou menos andada. Para você não, no susto, ter que montar, vai ter dificuldade. Tá? Ok, ainda tem agora levantado a mão Gilson? Pois não, Gilson? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Professor, eu estou fazendo na área de história, professor. E eu quero fazer uma pesquisa, que, tipo assim, eu trabalho no transporte escolar, nesses ônibus do governo federal, né? Pelos amarelinhos. Então, eu acompanho desde o início, né? Foi em 2009, no início do programa. E trabalho até hoje. Aí eu queria, tipo, trabalhar nessa área, minha pesquisa, para o que mudou de lá para cá, o que melhorou e o que piorou, entendeu? Então, eu queria, assim, uma noção de como eu fazer isso. Porque com as mudanças políticas, melhora um lado, piora o outro, e aí atrapalhou tudo. E, na verdade, eu comecei a fazer a história, não foi nem, tipo assim, só para mudança de nível. Só que eu chegou um ponto que eu gostei, estou gostando, estou me aprimorando e estou avançando cada vez mais. Aí eu queria, tipo, uma luz, assim, como eu começar e qual critério eu tomar em meio. Assim, a questão de colocar o ponto de vista vai ser em relação às pessoas. E como que você faz isso? Como que você documenta? Primeira coisa, uma delas, você vai ter que achar as evidências. Lembra que eu falei? Primeira coisa, fatos observáveis. A evidência de como começa o transporte escolar não oficial ainda. Como é que era antes de oficializar. E você vai encontrar, então, em revista, em jornal, em artigo não, mas em jornal e na internet, você encontra isso. Você vai ter que realmente fazer uma pesquisa, ir atrás de encontrar dados que identifiquem isso. Se você não é capaz que você encontre no jornal e encontrar também os oficiais no diário, nas publicações do Diário Oficial. Foi publicada tal lei na data tal. A partir dessa lei, aí você vai ter que deduzir o que aconteceu. Então você tinha antes uma estrutura, a partir da lei você tem outra estrutura. Isso foi prejudicial para o povo, ou foi prejudicial para os líderes, prejudicial para quem está fazendo o transporte. Aí você vai avaliar isso daí a partir dos dados que você levanta. Dados para levantar sobre isso. Você tem dados mais atuais nas prefeituras, mas só que você precisa de dados mais antigos, aí você tem que recorrer a jornais, que era onde tinha mais antigamente, e à internet. A internet ainda acha alguma coisa, mas quanto mais antigo, mais você vai ter que recuar para os jornais. Tá? Porque eu já participava do transporte escolar, tipo, não era o programa do governo federal, mas meus amigos, parentes já tinham transporte, onde que fazia esse serviço. Não era tão abrangente, né, que com o governo federal abrangiu mais, mas eu já acompanhava um pouco. Só que aí as coisas estão mudando, aí a política, muda coisa, e a situação só vai, depois disso, só está piorando. Em vez de melhorar, piora, chega transporte novo, mas a qualidade do serviço está muito diminuindo. Sim, você pode fazer isso aí desde o começo, fazer o relato inicial. Na época, no começo, por exemplo, você não vai ter jornal no começo. Você tinha o transporte público, você não tem um jornal. Como é que você coleta essa informação? Aí você vai procurar relatos. Vai procurar entre os conhecidos que tinham o transporte público na época. Você mesmo pode funcionar como fonte, levantar os relatos sobre como era. Então, faz um relato sobre como era. A partir desse relato sobre como era, você vai mostrar, então, quais foram... Porque, assim, a lei nunca surge do nada. Primeiro você tem o transporte, aí começa a surgir uma crise. Essa crise já é documentada. O governo começa a ficar de olho. E isso aparece em jornais. Você vai atrás do jornal procurando essas informações iniciais. Quem foi o personagem que levou o projeto de lei? Isso é importante. Quem foi que foi lá na Câmara e falou, vamos fazer uma lei para regulamentar isso? Qual era o objetivo dessa pessoa? Então, você vai ter que procurar esses dados aí. E a partir, então, desses dados, você começa a escrever. O problema você já tem, que é a falta de informação clara sobre o que é. Você talvez, eu não sei se
deve ter alguma coisa com organizações sindicais, tá? Também talvez você ache. Aí tem que procurar com organizações, porque assim que se estrutura, em pouco tempo se formam organizações sindicais. Talvez você encontre com eles também algum documento. Eu mesmo já tomei uns 3 ou 4 cursos da área, entendeu? Para aprimoramento, aí também para, tipo, que a gente também toma os cursos, qualifica e dá entrada, né? E aí a gente vai recebendo uma porcentagem em cima. E aí eu tenho acompanhado, tenho engajado, eu sempre me engajando, apesar de eu ficar afastado um pouco por conta da correria, que eu mandei minha filha estudar fora do país, e aí tive que tirar de mim e focar nela, né? E aí, mas aí agora, eu estou focado em mim e eu quero ver isso, acompanhar tudo isso. Legal. Não, e quero, Maria também falar com ela, foi Maria, não lembro bem, ela falou da Feira do Caxixi, da Maria Fumaça, o tema dela é muito bom, e eu tive a oportunidade de visitar a cidade dela, já fui no mercado quando funcionava a relogia e tudo, é uma pena, né? Os políticos deixar chegar a esse ponto. Inclusive, eu passei lá até a semana passada, que eu vim da ilha, deu entrada na cidade, é uma pena, viu? Infelizmente, a política está atrapalhando muito o desenvolvimento, a andada dos nossos municípios menorzinhos, né? Mas valeu, gente. Obrigado, boa noite. Valeu, professor. Eu vou trabalhar em cima disso, viu? Para clarear tudo, para ficar beleza. Valeu, meu irmão. Um abraço, boa noite. Deus abençoe a todos. Muito legal. Gente, a questão é essa mesmo. Ó. Já encerrando agora, o que eu digo para vocês? O que é a diferença? A diferença da pesquisa, gente, é aquela pessoa que produz. A ideia é assim, vão atrás. Claro, mas eu vou só participar e ouvir. Pode? Também pode, não tem problema, tá? Mas o que vai fazer a diferença é você dar aquele passo a mais. Ir lá, ir atrás de material, ler artigo, achar o problema, começar a escrever. É isso que vai fazer diferença no teu curso, tá? Participar é bom, você vai aprender alguma coisa, sem dúvida. Mas quem produz o artigo, publica, vai atrás. E, gente, nós publicamos. Eu publiquei esses dias um artigo de um aluno nosso, vamos publicar agora mais 2 artigos de aluno, tem mais um terminando que vai publicar agora até o final do ano, porque aí você tem um artigo publicado, isso é um diferencial. Para quem pretende fazer um mestrado, para quem pretende atuar na área como professor universitário, isso ajuda, para quem vai trabalhar na área como professor mesmo do ensino fundamental, porque todo o artigo que você publica vai para o seu currículo, tá? Então, o currículo do professor não é só os locais que ele trabalhou, mas são as publicações que ele faz, a pesquisa que ele faz. Então é bem importante aí, principalmente quem vai trabalhar com professor, quem vai trabalhar com ensino, porque a pesquisa, ela fundamenta, então, a tua área e o teu trabalho. Gente, muito obrigado, então, por essa noite aí, e nos encontramos de hoje a 30 dias. Quem já está encaminhado, aproveita as orientações e tocamos daqui para frente. Nos vemos, então, daqui a 30, tá? Até mais. Vai novamente, uma mensagem para vocês, tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.